Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curto governo do Jânio Quadros. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e comenta aí embaixo para mim o que você achou. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a eleição de 60, ela vai ser uma eleição um pouco mais amena do que as outras. Isso não significa que ela não vai ser disputada. A eleição de 50 havia tido uma turbulência por conta do Vargas e a UDN, e na segunda eleição de 56 teria tido também uma turbulência por conta da aliança entre o Juscelino e o João Goulart. Acabou levando o JK para a presidência e o Jango para vice, e o pessoal da UDN ficou um pouco incomodado com essa questão e estava se articulando para um golpe, como a gente conversou no vídeo passado de JK. Essa eleição de 60 era diferente. Você já tinha um crescimento econômico muito grande, ao mesmo tempo você estava com uma crise da dívida pública, ao mesmo tempo a capital, nova capital do Brasil já estava sendo inaugurada, e a posse em 61, em janeiro de 61, seria na nova capital, seria o primeiro presidente que assumiria naquele lugar. Os candidatos que se apresentaram foram três. O primeiro candidato era o Henrique Teixeira Lott, que foi o general que auxiliou o JK a garantir a sua legalidade lá em 56. Bom, o Lott ele não tinha tanta desenvoltura, ele não tinha tanto carisma, e ao mesmo tempo o JK também não auxiliou nesse processo de transferência de votos para o Lott. O Lott concorria pelo PSD. Ao mesmo tempo, a UDN vinha de duas derrotas, e a UDN não tinha nenhum candidato que tivesse uma expressão nacional tão forte. Surge no Partido Trabalhista Nacional uma figura que já tinha sido vereador aqui na cidade de São Paulo nos anos 40, já tinha sido prefeito, já tinha sido governador derrotado, Adhemar de Barros, aquele que tentou se aliar com Vargas em 50. Aliás, que ele se aliou com Vargas em 50, e ele esperava apoio para ser candidato a presidente em 55. O Adhemar de Barros foi derrotado pelo Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele era um político de carreira, ele tinha uma ascensão meteórica, desde 47 ele estava na vida pública. Como prefeito, ele tinha um bordão totalmente moralista, né? Segundo a lenda, ele fazia blitz em várias repartições públicas para conferir que a galera estava cumprindo o horário certo, como se isso resolvesse os problemas reais da administração, mas na realidade isso é mais uma medida populista, para você ter uma noção para você dizer, olha, estamos combatendo os vagabundos. Escondi uma câmara. Desta vez não tem jeito. Só que na realidade isso era mais uma questão de marketing. Em marketing o Jânio era especialista. Ele era aquele cara que aparecia nos debates, nos comícios, todo desarrumado, com lanche de mortadela no bolso, a caspa que ele colocava em cima do ombro para poder parecer mais popular, para parecer uma coisa do povo. E na eleição de 60 não foi diferente. A UDN, percebendo essa figura conservadora, essa figura que poderia bater com o Lott, até porque o Lott ele não tinha tanto carisma, seus discursos não empolgavam as pessoas, e o Jânio tinha um detalhe que o destacava. Ele falava muito rebuscado, né? Ele tinha algumas expressões muito complicadas, então muitos achavam que ele era um intelectual e ele tinha algumas confusões nesse sentido. O Jânio, por sua vez, então, ele era do PTN e ele vai receber apoio massivo da UDN. Lembrando que a UDN já era um partido de massa, né? Assim como o PTB e o PSD, eram partidos de mobilização. As eleições ali na Segunda República, elas eram com uma grande participação popular. E o terceiro candidato era o Adhemar de Barros, que era governador, já tinha sido governador de São Paulo, era o principal rival do Jânio Quadros aqui em São Paulo, e ele já desde 55 tentava se candidatar à presidência, então ele entrava pelo PSP, que era o seu partido original. O Jânio, para completar a sua candidatura, tinha um bordão maravilhoso, que era o símbolo do seu mote, do seu norte político, né? Que era a questão do combate à corrupção. Então tinha aquela música bem marcada, né? Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandadeira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Então, porque para ele era a questão da vassoura ser responsável por eliminar toda a corrupção que tinha no sistema. O engraçado é que as pessoas continuam acreditando nesse discurso de varrer corrupção, não exatamente com a vassoura, mas continuam acreditando nessa falácia. As eleições foram
para presidente, acabaram tendo o Jânio Quadros acabou ganhando com 48% dos votos. O Lott acabou recebendo 32% dos votos pelo PSD e o Adhemar de Barros conseguiu 20%. Então, quem que venceu? O Jânio Quadros. Só que engraçado que dessa vez a UDN não entrou para reclamar que o Jânio Quadros não tinha conseguido mais de 50% dos votos, né? Fica aí uma pequeno adendo aí. Bom, além desse detalhe, é importante a gente perceber uma coisa. O Jânio Quadros, na sua história, já tinha mudado de partido 3 vezes. Então ele não era uma figura que inspirava muita lealdade partidária. O Jânio assume em janeiro de 61, lá em Brasília, e o seu vice, que tinha sido eleito, era o João Goulart. Então a Segunda República ela deixou uma lição muito importante para o Brasil, que era o problema das eleições em voto separado, para presidente e para vice. Porque gerou um presidente que era conservador, de direita, o Jânio Quadros, e para vice você tinha um cara que era do trabalhismo, que era de esquerda. Então isso acabou gerando essa contradição, certo? Então o Jânio Quadros assumiu como presidente e o João Goulart assumiu como vice. Bom, e o governo do Jânio Quadros foi a presidência mais curta da história do Brasil. E aí a gente vai entender algumas coisas. O Jânio Quadros, ele continuou com essa bandeira aí moralista referente às questões da moral e dos bons costumes. Então ele proibiu o uso de biquíni em concursos, ele proibiu as brigas de galo, e pelo amor de Deus, a gente não está se referindo por uma questão de direito dos animais, essa discussão não existia, a gente está só se referindo à questão do cara parar de trabalhar para ir apostar na brinquinha de galo, certo? Ele proibiu também corridas de cavalo em dia de semana. Ele regulamentou o carteado, criou um sistema de regras para as pessoas não trapacearem. Então o Jânio Quadros ele acabou criando medidas que não resolviam os problemas reais do Brasil. A segunda coisa que é importante na questão econômica, o Jânio ele vai tentar firmar compromissos com a FMI para tentar pagar a dívida. Só que o Brasil não conseguiu pagar a dívida. O Brasil já estava fora do FMI desde 59, se você lembrar lá do vídeo do Juscelino Kubitschek. Com isso, o Brasil então estava devendo pra caramba. O Jânio Quadros acabou criando medidas de controle fiscal, tentou controlar o câmbio, desvalorizou a moeda brasileira, acabou cortando gastos, cortou subsídio do trigo e do petróleo. Isso levou uma subida de preços, tanto dos alimentos baseados em trigo, né, o pão e os seus derivados, e os combustíveis. E o Brasil estava naquele mote dos carros, dos automóveis, das rodovias, então impactou toda a sociedade. Então a questão econômica, o Jânio começou a se atropelar. Para completar, o Jânio acabou logo nos primeiros meses arrumando confusão com os membros da UDN. Então ele perdeu sua principal base de apoio no Legislativo, então ele acabou não conseguindo avançar com determinadas pautas que ele gostaria. No campo externo, o Jânio Quadros defendia a tal da política externa independente. O que dizia isso? Que o Brasil não deveria se prender ideologicamente a países, mas deveria se pensar na questão comercial, na questão da balança, na questão das exportações brasileiras. E o Jânio vai começar, ele então reata relações com a União Soviética. Isso já liga o alerta aí para os caçadores de comunistas de plantão. Ao mesmo tempo também, ele reata relações com a China comunista. No, God! Ele relata relações com países socialistas. No, God, please, no! No! O Jânio também vai se opor ao bloqueio de Cuba. No! No! Meu Deus, a gente tem que mandar o Jânio para Cuba, o Jânio é comunista. E para completar, o Jânio, ele vai convocar o Che Guevara e ele vai ser condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a maior honraria que você tinha da República, no Che Guevara. Você jogou fora. Surto da UDN, ele perdeu toda a sua base de apoio. Ele já tinha perdido antes, mas se tinha ainda algum delirante que apoiava o Jânio Quadros, ele caiu fora do barco ali. Então a oposição passou a ser formada pelo PSD, pela UDN e pelo PTB. O presidente estava isolado.
E ao mesmo tempo o Jânio tinha tendências autoritárias. Ele governava pelos bilhetinhos, aquela história toda. O Jânio, em meados de agosto, no finalzinho de agosto, ali na semana do dia 19, ele manda o João Goulart para China para estabelecer acordos econômicos bilaterais. E no dia 24 de agosto de 1961, ele endereça um bilhete para o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Carlos Luz, e ele vai dizer o seguinte: venho por meio deste instrumento renunciar ao meu cargo de presidente da República, valendo-se a partir desse momento. O cara não fez nenhum documento oficial, o cara não fez um pronunciamento oficial, o cara não colocou num documento, ele fez um bilhetinho e mandou pro Carlos Luz. Chegando lá no Carlos Luz, ele falou e aceitou a renúncia. Danada essa papelada. E ele foi lá e publicou uma carta dizendo que forças ocultas obrigaram a abandonar o barco, e que ele sempre priorizou os interesses da população brasileira, a defesa da nação, da pátria, da moral e dos bons costumes, essa história toda. O Carlos Luz aceitou de plantão e o Jânio Quadros saiu com quase 7 meses de governo. E há explicações para esse movimento. O Jânio Quadros, ele era um político extremamente autoritário, ele achava que as suas medidas moralizantes receberiam apoio da população, o que acabou não acontecendo. E ele achava que os militares, por temerem a chegada do João Goulart, que era do PTB, ou como as alas mais extremas colocavam como um comunista, ele esperava que os militares apoiassem o retorno dele com mais poder e que o povo o abraçasse para retornar para o poder. Só que o governo foi um desastre, todo mundo deixou ele sair, e quem assumiria seria o seu vice, de acordo com a Constituição, que era o João Goulart, que estava em viagem oficial na China. Isso vai dar um rebuliço danado, porque a partir desse momento começam a se firmar todas aquelas forças que tentaram dar um golpe no Getúlio em 54, que tentaram dar um golpe em 55 no JK, e que se opunham veementemente às transformações implementadas pelo Vargas e pelos direitos trabalhistas, começaram a se mobilizar para impedir a chegada do João Goulart no poder. Só que isso é assunto para o próximo vídeo. Gostou? Deixe seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.